Então, pessoal, só para retornar aqui, eu não estava gravando, né? Agora voltei a gravar. Então, só para a gente ter sequência aqui. Esse último, então, é o trabalho virtual devido à torção. Vai ser a torção vezes ds dividido por g vezes jt. O ds a gente já viu quem que é, o t é a torção, o g o modo de elasticidade transversal e o jt o momento de inércia aí, transversal. E aí eu tenho, então, em função do momento, em função do esforço normal, em função do esforço cortante, em função da torção. E aí eu vou ter a chamada expressão de Mohr, que vai ser aí a somatória de todos esses valores para ter o valor total. Então, dessa maneira, sob a forma mais geral, o cálculo de deformações devido ao carregamento exterior atuante, ou seja, como calcular a deformação causada por forças externas atuantes, vai ser aí pela expressão de Mohr, que vai ser aí todas as deformações somadas em função do momento, torção, esforço normal, esforço cortante. Tendo isso, a gente precisa analisar o estado do carregamento. O estado do carregamento, eu vou ter aí 7 estados para poder avaliar. E aí, sempre que você se depara com uma situação, a gente enquadra dentro dos estados de carregamento que a gente tem. Deformação deltinha a calcular. E qual o estado do carregamento? Então, por exemplo, eu analiso qual o estado do meu carregamento na estrutura e aí eu sei qual deformação deltinha que eu tenho que calcular. O primeiro estado de carregamento é quando eu tenho uma força P externa e aí eu vou ter um deslocamento linear de um ponto M numa direção chamada de delta. Então, eu tenho aqui nessa situação, vamos imaginar isso aqui um tirante de aço, um cabo de aço. E aí eu estou aplicando uma força P. Esse ponto aqui chamado de M, com a aplicação dessa força P, vai se deslocar numa direção qualquer que foi chamada de delta. Então, esse é um estado de carregamento. Aqui, ó, de novo, só que agora eu tenho uma rotação da tangente numa seção C. Ou seja, se eu pegar aqui e cortar esse tirante, eu vou ter a área, né, a seção, e aí eu estou tendo um esforço rotacional numa seção C. Esse é outro tipo de carregamento. Aqui agora, rotação relativa das tangentes à elástica numa rótula de 2 barras. Então, seria um carregamento onde eu tenho uma estrutura rotulada com 2 barras, que aqui nessa questão foi chamada de barra I e barra J. E aí eu tenho outra deformação que eu posso calcular, que é a rotação relativa às tangentes aí de 2 seções. Ou seja, quando eu tenho uma rotacional em função de uma seção e uma outra em função da seção aqui da mesma estrutura. Perceba que eu tenho uma rotação no sentido anti-horário e aqui eu tenho uma rotação no sentido horário. E aí eu tenho 2 rotações, então eu vou ter 2 deformações diferentes. Rotação absoluta de uma corda AB. E aí aqui eu tenho 2 forças em sentidos opostos, numa mesma estrutura. Uma rotação relativa de 2 cordas, representado aqui. E a variação do comprimento da corda que une 2 pontos AB. Se eu pegar um ponto A e um ponto B, representado por essa estrutura em arco, e aplicar essas forças, essa estrutura vai esticar, né? E aí, ao invés dela ter essa curvatura, ela vai ter essa reta tracejada. E aí, o meu comprimento dessa corda aqui, ele vai modificar, né? Ele vai virar esse comprimento aqui, e aí esse é outro tipo de carregamento. Alguma dúvida até aqui, pessoal?
Alguma dúvida? Thiago, esse carregamento 7 pode se aplicar para muitas coisas. Contra flecha de laje, por exemplo. Então, pode ser para uma série de situações, mas laje é um bom exemplo. Por exemplo, se eu tiver aí uma contra-flecha numa laje, na hora que eu tirar as escoras dela, por exemplo, essa laje ela vai descer, né? Ela vai tender a formar flecha, que a gente chama, nas estruturas. E aí aconteceria esse tipo de carregamento aqui. É um exemplo, tá? Certo, pessoal? Então, eu vou parar um minutinho de exibir aqui a minha tela e vou compartilhar com vocês, para a gente relembrar, o cálculo de alguns fatores que estavam lá, né? Que são os fatores, modularidade transversal e longitudinal é do material, mas a inércia não é do material, é da seção. Então, vou abrir com vocês aqui para vocês relembrarem como se calcula a inércia da seção, né? Só um momento. Ok, Lucas, eu vou mostrar uma outra coisa aqui primeiro, que são os momentos de inércia. Um momento, só aguardo um instante que eu já vou compartilhar minha tela novamente. Então, vamos lá, tela compartilhada. Todo mundo vê na minha tela aí? Responda aí, por favor. Acredito que sim. Então, vamos lá. Como eu falei, esse valor de J, o E e o G nos exercícios são módulos de elasticidade, seja longitudinal ou transversal, são módulos que os exercícios vão dar, porque cada material vai ter um módulo de elasticidade, um módulo de Young, e aí a capacidade que ele tem de se deformar é diferente para cada material. Agora, o momento de inércia da seção transversal em relação ao seu eixo neutro, a gente calcula. E aí depende. Normalmente a estrutura vai ser o quê? Ou retangular, ou quadrada, ou circular, né? Serão essas seções. Só para vocês lembrarem aí como se calcula o momento de inércia das seções. Se for uma seção retangular, o momento de inércia, aquele J, vai ser calculado por base vezes altura ao cubo sobre 12. Certo? Só pensar nessa equação aqui, ó. Esquece essas aqui para baixo, que é em função de outros eixos. Vamos pensar aqui na base vezes altura ao cubo sobre 12. No triângulo, é base vezes altura ao cubo sobre 36 ou base vezes altura ao cubo sobre 12. Depende em função de qual eixo. No círculo, o momento de inércia é calculado por πr a quarta dividido por 4. Então, por exemplo, se eu estiver falando lá de calcular o princípio do trabalho virtual, calcular lá a expressão de Mohr de um cabo de aço circular. Beleza, então eu preciso do J, que é o momento de inércia da seção circular. Vai ser o valor de π vezes o raio à quarta potência dividido por 4. Se for uma estrutura semicírculo, que não é comum, vai ser πr à quarta dividido por 8. Basta calcular o momento de inércia do círculo e dividir por 2. πr à quarta sobre 4 dividido por 2 vai dar πr à quarta sobre 8. Aqui, ó, que seria aí, ó, 1/4 de círculo, mesma coisa. Seria o quê? πr à quarta dividido por 4 dividido por 4, que aí eu vou pegar só um quadrante do círculo para calcular o momento de inércia. E aí vai dar 16.
E aí eu tenho uma elipse, que vai ser π vezes A vezes B ao cubo sobre 4. O A distância do centro até uma borda, o B a distância do centro até outra borda. Lembrando que a elipse ela tem essas medidas de A e B diferentes, não é igual o círculo, por exemplo, que tem um raio aí em qualquer direção que eu tracejar, que eu traçar, eu vou ter o mesmo raio. Certo, pessoal? Então, só para a gente lembrar aí como calcular os momentos de inércia. Retângulo, base vezes altura ao cubo sobre 12. Triângulo, não é muito comum. Círculo, πr² sobre 4. Tá? Então, foquem aí principalmente no círculo e no retângulo, porque é muito usual. Vou voltar aqui. Beleza, então. Então a gente falou sobre os cálculos aí de J, né, que vai ser o momento de inércia da seção. E e G são valores do material. Momento, torção, esforço normal e esforço cortante, a gente já sabe calcular. Vou fazer o seguinte, vou relembrar com vocês nesse momento como se calcula esses esforços, né, internos, momento normal e cortante. Não estou falando de diagrama, não, de fazer diagrama, que isso aí eu sei que vocês sabem fazer, tanto para vigas, quanto para treliça, quanto para grelha, né, e pórticos, a gente já reviu todo esse conceito. Estou falando de um momento interno, de esforço normal interno, de esforço cortante interno. Então, eu vou pegar aqui o desenho de uma peça como exemplo para a gente calcular esses esforços e vou compartilhar aqui com vocês. 1 minuto. Olha só, a gente tem aqui uma estrutura que está engastada, e aí eu preciso calcular quais são os esforços internos desse ponto C. Então, por exemplo, se eu quiser calcular a deformação desse ponto com esse carregamento, eu preciso saber calcular os esforços internos.
E esses esforços internos são calculados baseados aí na mecânica geral, né, na resistência dos materiais. Então, vou lembrar com vocês como que a gente faz esse cálculo. Então, aqui, primeiramente, deixa eu deixar o bate-papo aqui na lateral. Como que a gente vai identificar? Aqui eu já vi que o esforço normal é 0, o esforço cortante é 540, o momento 1080, né? Não tem torsor, mas beleza. Mas, se eu não tivesse dado esses valores para calcular a expressão lá de Mohr, como seria feito? Primeira coisa que eu preciso identificar, eu quero identificar quais os esforços nesse ponto, esforços internos. Ou seja, nesse ponto C, que se eu cortar essa viga aqui, quais são os esforços desse ponto, no que tange a normal, cortante e momento? Então, eu estou falando de esforço interno. Então, sempre que eu precisar de um esforço interno em um ponto específico, o que eu vou fazer? Eu vou seccionar essa barra nesse ponto. No meu caso, é o ponto C. E aí vou pensar da seguinte maneira. Ou eu analiso essa estrutura da minha barra para a esquerda ou para a direita. Se eu analisar para cá, para a esquerda, eu vou ter uma carga trapezoidal. Ó, 270, eu vou ter um valor aqui que eu não sei qual é. Eu tenho um engaste aqui, um apoio de terceiro gênero engastado. Então, não seria simples. Então, eu tenho a opção de adotar para a direita, que não tem apoio nenhum. Então, não preciso calcular a reação de apoio. É mais simples. Então, para calcular esses esforços em C, eu, Matheus, vou analisar com relação a essa peça, seccionando essa peça para direito. Vamos fazer como se fosse um corte aqui, né? Um corte transversal. E aí vou analisar nesse sentido, para a direita. Então, vamos redesenhar essa peça já com a estrutura do jeito que eu falei. Seria isso daqui. Teria aqui uma carga. Vou desenhar a carga de outra cor para destacar ela. É uma carga triangular. E este daqui, ó, seria o ponto C. O meu ponto C está aqui, ó. Um ponto interno que eu chamei de C. E eu estou precisando dos esforços internos desse ponto. Momento, cortante e esforço normal. Essa carga, ela vale 270 lá no final dela. Mas aqui, nesse ponto C, eu não sei qual o valor que ela chega. Eu preciso fazer uma semelhança de triângulos aí, ou dividir, multiplicar pelo comprimento, para que eu consiga determinar qual o valor da altura do triângulo nesse ponto. Certo, pessoal? Então, vamos pensar aqui. Então, vamos lá. 270 aqui, ó. Depois de 9 metros. Então, eu tenho, ó, 0 e depois de 9 metros chega em 270. Vamos pensar por metro, então. 270 dividido por 9 é 30 kN por metro. Vezes 6, 180. Então, olha só, 270 dividido por 9, 0. Ó, 30, perdão. No primeiro metro, 30. Então, vai ser 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180. Então, o valor aqui da carga, 180 newtons por metro. E aí, analisando essa estrutura, eu tenho que fazer o desenho dos esforços internos. Os esforços internos são 3. Vamos desenhá-los. Eu tenho aqui nesse ponto que verificar um esforço normal. O esforço normal, ele é sempre perpendicular à área da seção transversal. Então, nesse caso, seria isso aqui. Essa é a área de seção transversal. E perpendicular a ela, esse seria o esforço normal. Eu vou chamar de NC. Seria o esforço normal relativo aí a C. O esforço cortante interno, lembrando que essa estrutura está em equilíbrio,
Se eu tenho 180 aqui para baixo, depois eu vou concentrar essa carga, eu estou empurrando essa viga para baixo, nesse ponto aqui eu vou ter que ter uma força para cima. E aí, essa força é chamada de esforço cortante, né, que tende a cortar a peça. São esforços contrários. Eu tenho uma força aqui para baixo e eu tenho um esforço contrário para cima que tende a cortar essa peça. Então, eu vou chamar isso aqui de VC. Agora, o momento, ele pode ser no sentido horário ou anti-horário. Se a gente prender essa peça aqui nesse ponto C, essa força de 180 distribuída aqui tende a girar essa barra aqui, ó, sentido horário. Então, eu preciso internamente de um momento para combater no sentido anti-horário. Então, o momento aqui, ó, vai ser um esforço interno no sentido anti-horário. E esse momento interno, eu vou chamar ele de MC. Certo? Então, para eu identificar, basta fazer somatório de força, somatório de momentos, aí vocês estão cansados de entender. A normal ela é zero porque eu não tenho nenhuma força horizontal. E aí, quando eu fizer o somatório de forças em x igual a zero, eu vou ter que a normal em C é zero. A normal é zero porque eu não tenho nenhuma força horizontal. Então, a normal aqui não produz nenhum deslocamento. Então, se a gente fosse analisar lá, o N aqui seria zero. Né? Eu não tenho esforço normal. Então, a força normal aqui, lá da física, aquela força perpendicular à área, ela é inexistente. Então, obviamente, ela não produz deslocamento. Agora, esse 180 distribuído, eu vou concentrar ele. Na carga triangular, é base vezes a altura dividido por 2. Não é isso, gente? Então, quando eu concentrar essa força, lembrando que essa distância aqui, ó, são 6 metros, vai ser 180 vezes 6 dividido por 2, 540. Certo, pessoal? Então, eu vou fazer aqui a somatória de Fy, também tem que dar zero. As únicas forças que eu tenho ali é VC para cima, o 540 para baixo, igual a zero. Então, o esforço cortante interno no ponto C vale 540 newtons. Então, espera aí, eu tenho esforço cortante. Então, com certeza, este ponto aqui vai sofrer um deslocamento em função do meu esforço cortante. Eu não vou ter deslocamento nesse sentido. Né? Esse ponto não vai se deslocar nesse sentido, mas ele vai se deslocar em função aí desse esforço cortante. E aí, para eu encontrar o momento interno do ponto C, para eu encontrar esse momento, eu tenho que fazer somatório de momento. E aí eu vou fazer somatório de momento em C, né? O ponto é o C, tem que dar zero. E aí a gente vai pensar o seguinte, esse momento interno, ele já é um momento, então não precisa multiplicar ele por distância nenhuma, ele já é um momento aplicado. Ele está indo para o sentido anti-horário, então ele é positivo. Menos, ó, essa força não produz momento porque está em cima do ponto, mas essa produz. Com relação ao ponto C, o 540 gira essa barra no sentido horário. Então vai ser menos 540, que multiplica a distância. A distância do 540 até o ponto. A distância daqui até aqui, quanto vale? Quando eu concentro uma carga triangular, nós já sabemos que essa distância daqui até esse ponto é 1/3 da distância. E aí, 2 metros.
Então vai ser 540 vezes 2. Isso igual a zero. E aí, calculando o momento interno, momento em C igual a 1080 Newton vezes metro. Alguma dúvida aqui, pessoal? Perguntem. Sei que tem muito tempo que vocês viram resistência dos materiais, mecânica geral, tem gente que nem viu. Então, por isso que eu gosto de explicar detalhadamente como calcular os esforços, para que seja entendido de forma muito clara cada valor. Então, podem perguntar aí no chat. Tranquilo, então, né, Thiago? Alguém tiver alguma dúvida? Só colocar. Beleza, só dizer se tiver alguma dúvida. Então, olha, esforço interno do ponto. Tranquilo, Thiago. Eu tenho esforço normal, esforço cortante, momento. Calculei todos eles. Né, o esforço interno. Não é o caso, porque essa está claro aqui no desenho que é uma viga de seção I. Mas vamos imaginar que essa é uma viga retangular. E aí eu tivesse esse desenho aqui, ó, um retângulo, certo? De uma viga de 15 centímetros por 40 centímetros. Já calculei todos os esforços internos, normal, cortante, momento. Só que um dos dados que eu preciso na expressão de Mohr é o E, o outro é o G. Isso aí depende do que a estrutura é. Se for aço, por exemplo, se essa for uma viga de aço, o E, por exemplo, é 200 gigapascal ou 200 mil MPa, né? O G também tem um valor próprio da estrutura. O M, N, Q, a gente sabe calcular. Quem seria o S e quem seria o J? O S, muito simples, 15 centímetros vezes 40 centímetros. É a área da minha seção. 600 centímetros quadrados. Então, se essa viga fosse retangular, esse seria o S. Então, na minha expressão, o S ele é a área da seção transversal. O J é o momento de inércia. Então, como seria o J aqui? Espera aí, é um retângulo. Para calcular o momento de inércia de um retângulo, base vezes a altura ao cubo, dividido por 12. A base 15 vezes a altura ao cubo, então vai ser 40 centímetros ao cubo. E isso tudo dividido por 12. Então, J vai dar 40 vezes 40 vezes 40. Vezes 15, dividido por 12. 80 mil centímetro à quarta potência. Como nesse programa não tem um expoente 4. Ô, Vinícius, esse 1540 eu exemplifiquei, entendeu? Num exercício real, teria que te dar um corte aqui mostrando, igual eu mostrei aqui, entendeu? Num exercício real, te daria esse corte aqui, ó, se a gente chamasse, sei lá, esse corte aqui de A linha, dentro da engenharia, esse aqui seria o corte, entendeu? Então, no exercício vai te dar a seção. Vai ter que te dar as medidas para você calcular o que você precisa, que é a área e momento de inércia. Entendeu, Vinícius? Eu que falei que essa viga tem 15 por 40, mas no exercício vai te dar um desenho desse aqui de seção para você conseguir identificar. Entendeu?
Porque cada seção aí vai ser de um jeito para poder verificar. Então, seria área e seria momento de inércia, que é o J aí, base vezes altura ao cubo dividido por 12, foi 15 ali vezes 40 ao cubo dividido por 12, que deu 80.000 centímetros a quarta. A quarta, porque é centímetros vezes centímetro ao cubo, né? Então, todo momento de inércia vai ser a unidade de medida elevada à quarta potência, certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Porque depois que a gente cair para a parte das integrais lá, né, para poder calcular, a gente precisa ter isso aqui muito bem absorvido. Então, vou parar de exibir minha tela um momento e já retornamos com a minha tela para poder mostrar outra coisa. Vamos lá, pessoal. Então, aqui agora eu tenho uma viga biapoiada. Imagine uma viga sobre dois pilares, né? Um pilar chamado de A, um pilar chamado de B. E aí eu tenho um carregamento trapezoidal, que começa com meio quilonewton por metro, termina com 1,5 quilonewton por metro. Essa viga tem 9 metros de comprimento e ela é uma viga retangular. E aí foi dado a seção da viga, ela é uma viga 15 por 35. O exercício pediu para determinar os esforços internos em C, ou seja, eu quero pegar esse ponto C e ver quem é o esforço normal dele, se tem, se não tem, qual valor. Eu tenho que ver qual é o esforço cortante dele, qual é o esforço de momento dele, calcular o momento de inércia J da seção transversal e a área também dessa seção, certo? Vou esperar aí vocês retornarem e a gente começa.